que a filha do Bas quis dizer em ter dividendos que vão me sustentar daqui 15 anos? Se você hoje tivesse 500 mil reais, você investiria em quê? Eu, hoje, 100% provavelmente em ações. Eu comecei a ver, pô, o que eu vou fazer da vida, né, de profissão. E naquela época tinha a primeira eleição do Lula, né, tinha acabado ia ter, ou já tinha tido, e só se falava numa coisa no Jornal Nacional, né, pô, Ibovespa, dólar cai, dólar sobe, e o famigerado risco país. E eu era novo, tinha uns 17 anos lá para 2002 para 2003, e eu falei, pô, o que é isso, né? Deixa eu tentar entender, né? E daí fui numa livraria lá perto do meu colégio, que também era perto da minha casa, ali para quem aqui de São Paulo talvez vai saber, no Vila Lobos, Shopping Vila Lobos. Sei, né? Zona Oeste. Fica ali perto de Pinheiros e tal. É da Lapa, né? Ali Pinheiros, Alto de Pinheiros, perto da Lapa. E eu estudava no Santa Cruz, e daí eu falei, pô, deixa eu ir aqui na seção de economia, investimentos, né? Teu pai não era dessa área? Então, meu pai, ele trabalhava na Sadia, né? Que legal. E daí teve uma época que ele foi como é que se fala? Para a fundação, né? As empresas têm seu fundo de pensão, Tá. e lá ele teve contato, de fato. Ele foi um cara que me ajudou bastante com conhecimento. Ele era um executivo da Sadia e assumiu uma fundação da própria Sadia, dos próprios funcionários, para gerir lá. Para gerir o patrimônio dos funcionários. Legal. E acho que ele ajudou bem lá na época dele. E nessa época ele teve primeiros contatos com ações, porque ações não era tão popular na década de 90. Nada, por isso que eu pergunto, né? Devia Só ter o Barça investir. Devia ter. O Barça tava lá. Já tava. Fazendo já tava, dinheiro já. Não, já tava desde a década de 60 aí, né? Mas naquela época era muito menos popular do que é hoje, que ainda é pouco popular. Eu me lembro que devia ter, vou chutar um número aqui, mas devia ter uns 50 mil investidores naquela época na Bolsa. Hoje tem 5 milhões. Então, você ter contato com investimentos, e meu pai teve o primeiro contato dele com ações nessa época, acho que foi de fato um diferencial. E meu pai era um leitor, vamos dizer assim, ávido, foi um dos primeiros caras a comprar livros da Amazon na década de 90, comprava, chegava aqui. E daí ele falou, pô... Você fundou a Amazon aqui no Brasil. Não, mas ele pode ser. E daí ele falou, pô, eu tô agora no fundo de pensão, preciso entender um pouco aqui, deixa eu ver o que tem aí de investimentos e tal. E deu de cara com um livro de um cara chamado Warren Buffett, que naquela época ele era um grande investidor, mas ele assim, não era tão rockstar quanto popstar quanto Não, é o hoje. mais rico do mundo, né? Não, acho que ainda não devia ter nem nos top 10, apesar de estar numa trajetória ascendente, né? Mas ele não era um cara tão rockstar e popstar quanto é hoje. No começo da década de 90, né? Assim, investimentos era uma coisa underground, vamos dizer assim, já mesmo nos Estados Unidos, hoje tem uma popularidade maior, e no Brasil então nem se fala. E ele teve contato com esse cara, comprou os livros dele. Eu acho que ele conseguiu também as cartas da Berkshire Hathaway, indo atrás lá do relação com investidores do negócio. Estudou e aprendeu um pouquinho e falou, pô, Era foda, cara. vou Autodidata absurdo. Eu também sou um pouco assim. E daí ele começou a aplicar aquilo num pequeno clube de investimentos dele, daí ele criou um segundo clube, daí eu comecei a tocar esse clube também, isso 2002 para 2003, né? Que era essa época aí que eu estava buscando o que fazer da vida profissionalmente, porque tem muito jovem que tem dúvida no que vai fazer, tem gente que tem dúvida até depois, né, dos 30 anos, né? O Fábio Quanto pode mais falar. com 17. Né? Com 17, mas eu sempre me identifiquei com isso, com análise de investimentos. Eu comecei a tocar esse clube e segui essa filosofia de investimentos de valor, né? O value investing, que é o que o Warren Buffett sempre preconizou e executou. Eu fiz isso num clube de investimentos, que depois virou um fundo. Quando nós falamos um investimento a longo prazo, só para a galera entender, tá? É bem beabá. Longo prazo, viver de dividendos, aquela coisa, né, que o Bassi quando fala em entrevista, pô, eu faço 1 milhão por dia de dividendos. Só pra galera entender, explica pra ela o que é o dividendo de um banco. Então, por exemplo, eu fui lá, digamos que eu tinha uma casa, eu vendi a minha casa, peguei 500 mil reais dessa casa e eu falei assim, cara, não preciso desse dinheiro, eu vou pegar esses 500 mil reais e vou comprar ações do Santander. Sim. O que a filha do Bas quis dizer em ter dividendos que vão me sustentar daqui 15 anos? Bom, as empresas, elas têm lucro ou prejuízo.
E tem uma pequena diferença que eu não vou me aprofundar aqui, mas ou geram caixa ou não geram caixa, né? Tá. Se a empresa geralmente tem lucro e gera caixa, ela tem que dar alguma destinação a essa geração de caixa. A empresa geralmente pode fazer 5 coisas, né? Ela pode investir no próprio negócio, ou seja, no caso do Santander, abrir novas agências, aumentar a carteira de crédito. Ele pode fazer aquisição de outros bancos, inclusive o Santander fez várias aquisições importantes ao longo da sua história, o Banco Real, né? Lá atrás foi um salto para eles, o Banespa aqui em São Paulo, né? Na época que tínhamos bancos estaduais aqui no Brasil, hoje restaram pouquíssimos. Ele pode abrir um programa de recompras, né? Ou seja, ele desembolsa dinheiro para comprar ações de outros que outros estão vendendo na bolsa. Ele pode pagar dividendo, ou quer dar parte do lucro na forma de caixa para o seu acionista, ou ele pode reduzir a sua dívida, né? No caso do banco, aumentar o índice de Basileia, né? Que é uma forma uma dívida, né? Vamos dizer assim, é um índice de alavancagem do banco. Quanto maior a Basileia, menor o endividamento, né? Mais patrimônio ele tem para cada real que ele empresta, de maneira bem simplificada. E o dividendo é uma das formas que a empresa tem de remunerar o seu acionista. Ela pode fazer outras dessas, entre elas o programa de recompras. Se a empresa ela é próspera, consegue crescer, em algum momento ela vai pagar dividendo para os seus acionistas. E ela vai premiar seus acionistas com um cheque, ou no caso hoje, dinheiro na conta, né? Então, uma que vai pagar aí dividendos nos próximos dias. A famosa distribuição de lucros. A famosa distribuição de lucros, né? É isso. Muito bom. Que inclusive ainda não é tributado. Ainda não, né? A gente paga... De fato, o Brasil é um país que não tem a tributação. São poucos países no mundo que não têm tributação de dividendos. Porém, eu acho que a gente tem que sempre analisar um contexto global, né? Comparar a tributação de Brasil sobre PIB, né? E comparar com outros pares aí, emerging market, né? Países emergentes. E você vai ver que o Brasil é um país que tributa muito, sim, né? Assim, um percentual do PIB de país de Europa, assim, e que entrega pouco pro contribuinte. Mas estão ameaçando de tributar. Eu Cada acho vez mais esse ruído está ficando mais alto, né? Infelizmente, eu acho que vai ser inevitável. O que a gente torce é que tem algum tipo de compensação na alíquota de imposto de renda que as empresas já pagam, que seja compensatório. Porque só pagar, tem uma hora que ninguém mais quer investir no país. Porque eu invisto né? E só pago? Bom, e aí esses dividendos a pessoa vai... Desculpa. Não, imagina. Esses dividendos a pessoa vem recebendo. Aí fala assim, tá, e por que comprar, por exemplo, de um Santander? Tá. Porque é uma empresa que daqui 15 anos vai existir ainda, né? Provavelmente, provavelmente. Óbvio que risco de banco existe, né? Teve alguns problemas de banco nos Estados Unidos esse ano. Né? Não sei se acompanhou lá o Silicon Valley Bank, né? Deu uma para startups. Teve o problema do Credit Suisse na Europa, que teve que ser absorvido pelo UBS. Então, não é um negócio livre de risco. Os bancos no Brasil, historicamente, os grandes, tiveram muito poucos problemas, né? A Basileia dos bancos é alta. Os bancos no Brasil, eles têm uma receita de tarifas que é muito relevante, com que faz com que eles não precisem tomar risco para pagar a folha, que é a principal despesa, não juros. Então, eu acho que o Santander é um banco que provavelmente vai existir daqui 15 anos. É meu favorito? Não, mas eu respeito quem tem ele como favorito. Agora a galera quer saber qual é o seu favorito. Dos bancos? Se alguém chegasse para você e falasse assim, você tem uma pergunta melhor dos bancos, que de repente você tem algum trabalho com o banco, posso deixar você numa situação difícil. Vamos... Não. Dos bancos, é que assim, existem bancos, existe siderurgia, existe mineração, existe um cardápio maior do que só banco. É claro. Se você hoje tivesse 500 mil reais, você investiria em quê? Algo longo prazo, curto prazo? Eu hoje, 100% provavelmente em ações do Brasil, entre elas um dos bancos aí que eu gosto, que é o Banco do Brasil, como acionista, né? Acho que é um banco que tem premiado os seus acionistas ao longo do tempo. Está até próximo da máxima, que é raro no Brasil hoje. E como a pessoa compra? Eu queria só dar uma adicionada aqui, né? Primeiro, eu acho que o cara tem que ter uma carteira diversificada, não é o cara que está nos acompanhando vir aqui e dar um all-in, né, em ações do Banco do Brasil. O cara tem que entender que tem risco, tem uma chance de cair amanhã e tal. Eu
conheço e tolero esses riscos. Precisa ver se o meu perfil de investimento é o mesmo que a pessoa que está nos assistindo aqui. Você aceita, né? Colocar 1.000 lá e ver 800 reais, eu comprei a ação do Banco do Brasil a 34, foi para 28 para ir para 42. Né, e pagar com a minha sócia, por exemplo, com a Petrobras. Ela perdeu muito dinheiro na Petrobras. Mas se manteve, provavelmente estaria no lucro, porque a Petrobras está próxima da máxima. Né? Pois é, ela não manteve, vendeu, ficou desesperado. Bom, talvez tenha vendido para mim. Talvez tenha vendido para mim, foi boa. Mas que é uma empresa que eu gosto também. Né? Tem mostrado que as estatais brasileiras têm mostrado uma governança muito forte. Ela perdeu dinheiro na Vale e na Petrobras. Pô. Então é porque ela não segurou. Não segurou, né? Não segurou. Então. Você vai vendo baixando, chega uma hora, mexe com o seu psicológico, né, cara? Aí entra na frase que você disse que tá lá na sua empresa. É isso. Tirando dinheiro e dando pro paciente. Eu vou até dar um exemplo aqui, Cariani, que você que é um cara esperto vai entender rapidamente. O Warren Buffett, ele tem hoje, sei lá, 100 bilhões na lista da Forbes e tal, né? Se ele tivesse investido no SP500, que é o Ibovespa deles lá de fora, né? É o índice da média do mercado. Provavelmente ele teria algo como 1 bilhão, talvez até um pouquinho menos, né? Ele teve um retorno muito acima da média. O retorno dele, na média, foi mais ou menos 20% ao ano, na Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, e o retorno do SP500 foi mais ou menos 10% ao ano. Ele fez o dobro. Só que eu, apesar de admirar muito ele, eu não acho que ele é necessariamente um empreendedor. Ele não foi um cara que criou o iPhone ou que criou o Google. Não. Ele foi um cara que comprou ações no momento certo na bolsa. Né? Se ele teve um retorno do dobro da média, de 20%, e a média 10%, significa que quem vendeu para ele teve um retorno de 0. Se você vendeu sua ação para o Warren Buffett, na média você teve um retorno de 0. E ele teve um retorno de 20% ao ano. Né? Porque é um jogo, entre aspas, de soma zero. Para alguém ter um retorno acima da média, alguém tem que necessariamente ter um retorno abaixo da média. Não que a média seja ruim. A média de 10% não é tão ruim assim. A média é conservadora. A média é a média. Né? 10%, com inflação de 2%, 3%, 7% real, é um bom retorno. Só que o Warren Buffett teve o dobro disso. Né? Significa que quem vendeu ações para ele teve 0. Se ele tem 100 bilhões de dólares e se ele tivesse comprado as pequenas ele teria só 1, significa que ele ganhou 99 bilhões de dólares. Minha pergunta, você acha que ele ganhou 99 bilhões de dólares de uma pessoa ou de 100 mil pessoas, 10 mil dólares? Eu acho que foi distribuído. Exatamente. Na verdade, foi uma concentração. O mercado de capitais, ele concentra capital. Não é porque ele é mau. O Warren Buffett não concentrou o dinheiro nele porque ele é mau, maquiavélico, qualquer coisa do tipo. Não. É que ele é mais paciente. Pô, teve aquela crise de 2008, ele foi lá e botou um dinheiro gigante. Comprou Goldman Sachs, comprou, acho que GE, comprou um monte de empresas. Comprou que tá todo mundo vendendo. Exatamente. Tipo, é meio aquela... Já viu aqueles vídeos do Instagram da baleia que abre a boca assim, come um monte de peixinho? É mais ou menos isso que acontece. Mas não é porque ele é maquiavélico, é porque o pessoal queria vender, tava desesperado, entendeu? Estavam querendo se desfazer, né? E ele olhando lá na frente. Ele sabe que as crises passam e as coisas se encaixam em algum momento. Bastante. Foi exatamente isso que aconteceu. E na hora que aconteceu, as ações subiram e o Warren Buffett foi feliz para sempre. E ele estuda bastante para entender qual ação. Sim. Que o Cariani trouxe aqui a análise. Daqui 15 anos vai estar aí. Parece meio doido, mas se você pega o próprio S&P 500, 20% das empresas sobreviveram é muito difícil de lá atrás. Se a gente pegar a Bolsa Brasileira 15 anos atrás, você vê várias quebraram. É o jogo da sobrevivência mesmo.